Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Batalha Cast. Hoje com Márcio Leão, essa fera, né? Pastor, empresário, marqueteiro, músico. Hoje o papo é eclético, família, nós vamos falar muito de família hoje, tá? E Márcio é uma pessoa que eu aprendi a gostar em pouco tempo, né, Márcio? Justamente por causa dessa base de Deus, essa base familiar, né? Só base boa, né? E eu queria iniciar você falando um pouquinho, né, desse início seu, tanto como empresário, como esse início religioso seu. Não sei se dá para fazer essa conexão. Dá sim. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Batalha. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com você. Né? Você que está em casa, tenho certeza que esse conteúdo vai ser edificante. Né? Uma alegria falar sobre esses assuntos, sobre empresa, sobre Deus. Eu acho que isso faz parte da vida e é muito natural. Né? Eu gosto desses assuntos, principalmente na questão familiar. Eu sou pai, sou esposo, amo ser pai, ser esposa. Minha esposa, um beijão para Poliana, minha amada. Os meus filhos são 2 filhos maravilhosos que Deus tem me dado a oportunidade. Eu falo que é uma oportunidade porque a gente aprende muito com os nossos filhos, com a nossa família. Eu penso que uma das grandes lições que a gente tira é quando você tá reunido com a sua família. Vou te dar um exemplo. Eu tava almoçando, né? Depois do almoço vem aquela resenha, tava eu, minha esposa, meus 2 filhos. E o meu filho grandão, ele tem 11 anos, né? Vai fazer 12 anos agora. E ele é todo grandão, desajeitado, ele veio, me abraçou. E quando ele me abraçou, ele pisou em cima do meu pé. Eu tenho um pé que é operado. Eu sou meio que um deficiente, né? Por conta da operação. E doeu. Aí veio o meu pequenininho, de 4 anos, o Guilherme. E o Gui chegou e falou, não, pai, não chora, não. Veio e deu um beijo no meu pé. Olha, que humildade. Aquilo dali me marcou tanto, porque realmente doeu. Mas na hora eu comecei a rir da maneira que ele veio, do cuidado, do carinho. Isso mostra o quanto a gente tem que aprender com as crianças. É o quê? É ter o cuidado, a humildade. Porque quando ele tá passando mal, quando ele dá uma batida, e eu falo, vem cá, papai vai dar um beijo para sarar. Então ele retribuiu. O que eu aprendo com isso? Né? Que nós estamos sendo observados o tempo todo pelos nossos filhos, e não só pelos nossos filhos, pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, o tempo todo você está sendo observado, e principalmente na questão familiar. Seu filho vai ser aquilo que você determina que ele seja. Então, daí um cuidado que a gente precisa ter. Né? Eu me lembro que uma vez, na igreja, uma pessoa estava comentando que ela ficou toda envergonhada quando ela não queria receber uma pessoa e ela falou para uma criança, né, pro filho, vai lá e fala que eu não tô em casa. E o filho falou, a mamãe falou que não está em casa. Então, assim, nós somos o espelho dos nossos filhos. Então, a partir do momento que a gente dá um mau exemplo, os nossos filhos também serão um mau exemplo. Eu vejo que as pessoas hoje em dia reclamam da política, reclamam da vida, mas essas reclamações vão prejudicar os filhos. Quando você é uma pessoa para cima, quando você é uma pessoa que tem fé, quando você é uma pessoa que acredita, quando você é uma pessoa positiva, automaticamente tudo na sua vida vai ser assim, seja dentro da sua casa, seja dentro da sua empresa, aonde você estiver. Então eu penso que o meu lado religioso, o Batalha, me ajuda muito nisso. Porque quando eu vou estudar a Bíblia, eu vejo que a Bíblia, primeiro que é um livro de fé, então é um livro de esperança. E a Bíblia é um livro de muita motivação. Se você for olhar as histórias, você vai ver que a maioria das histórias que estão na Bíblia Sagrada são histórias que vão te colocar para cima, para você vencer. O cenário tá impossível. Lembra lá uma história que todo mundo conhece de Davi? Tem um gigante que está afrontando, todo mundo com medo, há 40 dias, o povo com medo, oprimido, né? E um menino 16 para 17 anos, que acreditava em Deus, que tinha fé,
quando ele vê aquela situação, ele falou assim, não pode, isso não pode, o exército de Deus não pode ser ofendido dessa maneira. Então ele vai até o rei. E quando você olha a história de Saul, Saul não era um homem covarde, não. Ele era um homem grande, ele era um homem forte e ele era um homem de muita fé. Quando você vai estudar a Bíblia, você percebe isso, porque a Escritura fala. E Davi tinha muita admiração por Saul. E Saul tinha tanta fé que ele depositou a esperança, a confiança, né? do seu reino no menino de 17 anos, quando ele observou que aquele menino tinha tanta fé. Aí o menino fala bem assim, olha, eu tenho experiência, eu sei o que eu estou falando. Eu já matei um leão. Peraí, quando que você vê alguém matando um leão? Eu já matei um urso para defender e eu também vou matar porque Deus vai me dar a estratégia certa para vencer. É isso que falta às vezes, o olhar aquele monte de homens treinados, né, para a batalha, aqueles homens preparados para a guerra. Quando eles viram aquele gigante, eles temeram porque eles olharam para a adversidade. Davi não. Davi olhou para a adversidade, mas ele falou assim, meu Deus vai me dar a oportunidade certa para vencer essa adversidade. Então, as adversidades da vida, elas servem para te promover. Se você pode olhar, todos na Bíblia Sagrada que foram promovidos, que tiveram seus nomes marcados na história, foram por conta da adversidade. Você é empresário, você sabe, quando você sai de uma crise, você sai muito mais fortalecido, porque você sabe como venceu. E quando vem outro, você percebe que lá na frente vai vir uma outra crise, você sabe da sua capacidade de vencer, de superar, porque você já passou por ela. Então eu vejo que tudo que a gente vai fazer, as escrituras, ela trabalha muito esse lado motivacional, né? Deus te dá isso porque Deus percebe que o homem precisa disso. Não é só questão, né, de motivação, a sua questão de vivência, porque enquanto você estiver aqui nesse mundo, vai ser um desafio. A vida é um desafio. Ser pai é um desafio. Ser esposa é um desafio. Ser empresário é um desafio. Pessoas vão depender de você o tempo todo. Você precisa estar espiritualmente bem, você precisa estar fisicamente bem, você precisa estar emocionalmente bem para que você possa vencer todas as situações e fazer com que as pessoas olhem para você com um olhar diferente. As pessoas precisam olhar pro Batalha, precisam olhar pro Márcio e falar bem assim, eu preciso ser igual esse cara. Porque esse camarada... Isso é uma referência, né? Esse cara é uma referência. Esse camarada, ele é um excelente pai. Ele é um excelente amigo, ele é uma excelente pessoa, ele sempre me coloca para frente, para cima, ele sempre tem uma palavra de ânimo. Então, tá perto de pessoas assim é muito bom. Então, legal. E família vai falar muito sobre isso, né? Aí quando você fala ali, né, que o seu menino mais novo vem e ele, na verdade, ele está observando bem tudo que está acontecendo, né? Sim. Então, eu costumo muito dizer assim, que no universo da venda em si, eu sempre cito esse exemplo, que um vendedor, às vezes quando você chega numa loja para comprar, o vendedor tem que ter a seguinte noção das coisas. O cliente, ele está extremamente ali, ele tá observando todos os detalhes. Eu sempre falo assim, um cliente e uma criança. O cliente e a criança é quase igual, cara. Então, olha só o que você fala, olha bem o que você falou. Isso, na verdade, o pastor, foi uma reciprocidade que ele fez, né? Porque sim, quando você vai lá e beija o pezinho dele, que tá doendo, que tal, ele simplesmente fez uma reciprocidade em você. Sim. Então, da mesma forma que nós, vendedores, comerciantes, tratamos os clientes bem, a tendência desse cliente dar uma reciprocidade positiva é muito grande. Então, essa atenção que você deu como pai, isso você pode pegar essa analogia, é uma realidade, mas transformá-la em vários segmentos, sim, vários setores. Verdade. Quando você fala lá de Davi e traz aqui para o nosso universo do dia a dia, é o quê? Não é talvez ali não foi o mais talentoso, talvez ali não foi o maior guerreiro, mas foi a maior confiança, a maior disciplina, a maior fé que venceu aquilo e perpetuou para a história da humanidade aquele ato,
daquele rapaz chamado Davi. Então, assim, a vida ela é feita de conexões, né? A gente está se conectando o tempo todo. E quando você fala tudo isso, eu fico aqui, né, viajando, porque as coisas se conectam, né? Não é uma coisa, não, aquilo dali aconteceu, mas você traz pro todo dia a dia, cara. Você acha que você vê, ele tinha matado um leão, ele já tinha matado um urso, então Deus já estava o preparando para aquele dia. Sim. E outra coisa, ele já vinha treinando aquilo dali. Aquilo dali não foi aquele dia que ele chegou ali, rodou a pedra e pô, jogou e acertou, não. Aquilo dali já tinha uma preparação. Sim. Né? Então eu costumo muito dizer, né? A sorte às vezes ela roda, né? Anda aí que o pessoal fala sorte e tal, mas esteja preparado, para na hora que ela... Porque a sorte ela gosta. Sabe o que é uma das coisas eu costumo brincar assim? Sabe o que é uma das coisas que a sorte mais gosta? Você sabe? É de pegar a gente preparada. É isso aí. Pô, a sorte adora isso, irmão. É pegar a pessoa preparada. Pô, aí a sorte, meu, vai embora, né? Eu penso que oportunidades todo ser humano tem. Deus dá oportunidade igual. A diferença é como você está para a oportunidade que vem. São oportunidades. Por exemplo, Davi. Davi, ele era um guerreiro. Porque quando você vai olhar a história de Davi, quando o Saul ele tem um problema e o espírito mal vem sobre a vida dele, alguém fala bem assim, olha, tem um belemita e ele é um músico e ele é valente e ele é guerreiro. Então Davi já tinha essas qualidades, né? E quando o gigante aparece para promover ele, porque era a oportunidade que ele precisava para ser conhecido. E tem muitas pessoas que são assim, né? Ele não é conhecido no cenário, seja empresarial, seja nas redes sociais, mas ele está se preparando, ele está estudando, ele está conhecendo sobre o assunto que ele quer, se ele é um empresário, mas no momento certo, uma conexão vai mudar. E essa oportunidade Davi aproveita, porque quando ele vence o gigante, ele se aproxima de Jonatas. Que vai se tornar o melhor amigo dele. E Jonatas sabia que Davi era guerreiro. Essa qualidade, para quem era guerreiro, e Jonatas era um grande guerreiro, Jonatas amou, porque ele viu um menino, 16 para 17 anos, cheio de vontade, cheio de qualidades, mas não sabia manusear a espada. E ele vai ensinar Davi. É Jonatas que ensina. Por quê? Porque vê a dedicação. Ele sabia que Davi tinha algumas habilidades e ele pega aquelas habilidades e ele faz com que Davi cresça. Então, é muito importante a gente levar isso para todas as áreas da nossa vida. Eu sempre trabalhei com vendas e eu sempre tive muitas habilidades nessa área de vendas. Por quê? Porque dentro da minha concepção, venda sempre foi relacionamento, pessoas, conversa. Tem gente que fala assim, poxa, pastor Márcio gosta de uma resenha. Eu gosto porque é a melhor maneira de você influenciar pessoas, de você conhecer pessoas, de você sentir a pessoas. E Davi, ele era assim. E ele teve essa expertise de ficar com uma pessoa que ia conectar ele com outras grandes pessoas. E a partir dali, Davi ficou conhecido. Ficou conhecido por quê? Porque ele estava preparado e por conta das conexões que ele fez. Quando você está preparado, as conexões vão vir. E quando você fazer umas conexões, o próprio Deus vai abrir as portas para você por conta das conexões. E isso é tremendo, né? Eu estou aqui agora, conexão. Conexão, tem jeito. Entende? A gente vai se conectando, cara. Eu acho que esse universo que a gente vive hoje, que é o universo do marketing digital, tudo mais, né? Eu costumo dizer que esse universo digital, ele é uma faca, né, cara? Ele serve para descascar uma laranja, como serve para aniquilar famílias. Então... Sim. São assim, desafios que a gente tem hoje, que a gente busca hoje, que eu acho que o melhor embasamento, né, igual a gente estava conversando em off aqui, que a Bíblia deveria ser ensinada nas escolas, né? E hoje a gente vê, não vai entrar em política, não vai entrar em nada, não é essa a intenção do bate-papo, mas que daria
um bom tema aí e botar até mais gente da mesa para bater esse papo. Tem coisas acontecendo totalmente ao inverso. Mas, assim, essa conexão, esses dias eu conversei aqui e estava batendo papo com uma pessoa sobre esporte. Existe uma conexão muito forte, né? Esporte, sim. Bíblia, trabalho, existe. Nós estamos no país do futebol, né? No país do futebol. Então, assim, hoje você vê, por exemplo, jovens iniciando profissões. Sim. Né? E você também vê jovens, jovens como vocês, se destacando no cenário, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, dentro do seu conceito, né, bíblico ali, religioso, o que tange ao universo profissional, essas pessoas que estão iniciando, trabalhando, começando um trabalho, qual a dica que você dá, qual o conselho que você dá para essa galera que está iniciando, pessoal que está começando a investir e tal? Olha, hoje no ramo empresarial, principalmente na área que eu estou, né, que é no marketing digital, a gente tem uma agência, né? Hoje a gente tem uma agência que grava podcast, a agência Pocket. Sou sócio aqui, o Jonatas é um empresário que me ajuda o tempo todo, né? Tô crescendo muito com ele e com outros amigos também que sempre tentam me ajudar, como o Jaclay, e outros empresários também que sempre nos apoiam para crescer. Isso é muito bom. Isso é muito importante. E o ramo digital, hoje, é uma mãe, se você for olhar. Hoje, muitas profissões novas que a gente observa, né? Videomaker, social media, você vê um leque muito grande hoje que dá possibilidade, principalmente para os jovens, né? Influencer, youtuber, tem muitos jovens hoje que começa a se destacar. As minhas redes sociais, há 2 anos atrás, eu tinha 200 seguidores, 300 seguidores, mas num projeto, em uma semana, eu tive a oportunidade de ganhar 20 mil seguidores. Olha só como que é isso. A gente começa a observar pessoas que viralizaram nas redes e em um mês as suas vidas mudaram completamente. Então, hoje, a velocidade, né, com que o mundo anda, as pessoas podem crescer muito rapidamente, principalmente... Coisa que há 40 anos atrás não tinha essa possibilidade. Era muito difícil. Você tinha que galgar mesmo ali. Hoje em dia, um empresário... Hoje em dia, acertou na veia em algum produto. Copo. Se o Neymar pegar um copo aqui, um exemplo que o Fernando fabricou e falar assim, cara, que copo bonito, hein? Olha, tô tomando só água nesse copo. Tá bom. O cara que criou esse copo aqui tá milionário da noite pro dia. Porque as pessoas vão procurar. Então, é muito rápido. E a gente tem essa possibilidade hoje de dar um salto na sua profissão, na sua carreira profissional. E eu penso que o digital hoje oferece isso para qualquer pessoa. E mais do que isso, eu penso que a pessoa, ela tem a oportunidade de influenciar outras pessoas para o bem. Como você falou, por exemplo, sobre a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é um livro, e eu acredito assim, que quando você lê ele, você pode transformar a sua vida. Literalmente, mudar tudo. Todo o assunto que você precisa, você consegue. Se você quer ser um bom marido, dá uma olhada na Bíblia Sagrada, que a Bíblia vai falar o que você tem que ser, o que você não pode ser. Um exemplo básico. Quando você pega lá no Velho Testamento, Êxodo 20, vai falar os 10 mandamentos, né? Ele fala bem assim, não adulterará. Pronto, acabou. Quer ser feliz no seu casamento? Não trai a sua esposa e vice-versa. A esposa não trai o marido. É uma das... Né? Claro que tem muito mais. Quando você vem para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja, ele fala assim, marido, amai-vos as vossas esposas. O que é você amar a sua esposa? É só você falar com ela que ama? Não. É você demonstrar amor, cuidado, zelo. Olha, quando Deus cria Adão lá no Éden,
ele criou Adão com 2 propósitos. Lá no Éden. Era guardar e proteger. Olha só, e depois Deus coloca a mulher lá. Então a função do homem ali era guardar e proteger a mulher. Mas proteger do quê? Proteger a mulher emocionalmente. E quando você começa a perceber, você vê que o diabo, ele foi naquilo que Adão estava sendo falho. Que era o quê? Em dar atenção à mulher. Se Adão tivesse guardando, protegendo Eva, o diabo não chegaria através daquela serpente perto. Porque Adão era mais preparado, Adão já era morador daquele ambiente, já conhecia aquele ambiente muito bem. E Adão tinha muita comunhão com Deus. Mas quando ele deixa Eva de lado, ele não cumpre o seu papel, deu o que deu, ela foi enganada e ele acabou sendo enganado também. Então, quando o ser humano, quando o homem, ele olha para as escrituras, ele fala, não, eu preciso fazer o que a Bíblia diz, eu preciso amar minha esposa, eu preciso guardar, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu preciso prover, eu preciso ser de fato o cabeça, seu casamento vai ser abençoado. Então, tudo para um empresário como a gente, a Bíblia te fala como você precisa ser correto, pagar todos os direitos da pessoa, ser um bom patrão, dar segurança para a pessoa que está ali trabalhando para você. Vice-versa, para aquele que presta o serviço, né, o funcionário, ele precisa ser honesto e trabalhar como se ele estivesse trabalhando para Deus. Lembra como você falou? Quando você não faz o seu serviço correto, você está pecando. Eu achei interessante a sua fala. A Bíblia fala sobre isso, porque você precisa honrar o seu patrão como a Deus. E o patrão precisa honrar o seu funcionário como se ele também estivesse honrando a Deus, fazer o melhor para que ele possa dar condição. Por quê? Porque através daquele trabalho que Deus deu a ele, aquela capacidade de ser um líder, ele vai sustentar uma família vai estar de pé por conta dele, isso é maravilhoso. Então, quando a gente olha as escrituras em um todo, as escrituras vai falar. Eu acredito que as pessoas poderiam olhar sem o olhar da religião. Se você olhar, a Bíblia é um livro de princípios. Você vê grandes empresários como Flávio Augusto ensinando na internet provérbios de Salomão. O cara pega capítulo por capítulo e fala, por que esse homem foi o homem mais rico da terra? Princípios, o livro de Salomão, um livro cheio de princípios. Você vê o Tiago Nigro também, ele fez uma série estudando os 31 capítulos da Bíblia. Então, são grandes empresários, homens extremamente ricos, habilidosos, e tomando a Bíblia como base para que possam ter e manter no sucesso. Entende? Isso é fantástico. Eu falo assim que a gente, como empresário, né, e como líder, né, de família, de funcionário e tudo mais, todo o processo que você tem, quando você coloca Deus no processo, eu acho que você tende a ter um acerto maior, né? E foi aquilo que você falou. Então, assim, no que tange a investimento, a Bíblia está lá, cara. Se você quiser alguma confirmação, alguma coisa, está tudo lá, né? Agora, deixa eu te perguntar, na música, o que mais te motiva aí? Como que é essa relação sua com a música desde pequeno? Onde que ela entra aí na sua... Vamos lá. Eu vim para a igreja desde criança, né? Tem 2 coisas que eu gosto muito, que é futebol. Meu tio tem hoje eu acho que tá mais devagar, né? Lá eu moro em Porto Santana, Cariacica. Lá tem um time do meu tio, Leão do Porto, é um time da família. Né? Quando eu era moleque, eu jogava muito pouco lá no time, mas eu tem sempre muito tempo gostei. Esse time, não? Tem muito tempo, tem mais de 30 anos. É um time tradicional, já foi campeão da Várzea de Cariacica, é um time tradicional de lá de Porto Santana. E música. E a música nasceu justamente quando a gente foi para a igreja.
né? Eu fui para a igreja com 12 anos. Foi um período triste que a gente foi para a igreja. A minha irmã, ela tinha uma doença no fígado e para a época só depende de transplante, né? E ela não conseguiu o transplante, foi para São Paulo 3 vezes, estava tomando medicação e quando ela voltou, infelizmente ela faleceu com 8 anos. Meu pai era um camarada muito descrente, mas ele ficou tão abatido, tão triste com a morte dela, que quando apresentaram a igreja foi um lugar de escape, né, para ele. Ele foi porque ele estava muito triste, nada consolava meu pai. Meu pai só vivia triste após a morte da minha irmã, né? E um tio falou, olha, eu vivi uma vida terrível de drogas, eu tô na igreja, Jesus me libertou e eu queria que você fosse. Meu pai foi um dia, foi outro dia, postou. Depois de uns 7 dias, ele se converteu ao evangelho. Meu pai era um camarada que bebia muito, fumava muito. E naquele dia que ele se converteu, eu me lembro de uma fala do meu pai, que ele estava com um maço de cigarro no bolso. E ele falou assim, no dia que ele se converteu com aquele maço de cigarro no bolso, ele falou assim, nunca mais eu uso isso aqui. E nunca mais usou, já vai mais de 33 anos que está hoje. Meu pai é um pastor. E ele foi para esse caminho. E eu me lembro que nesse dia, todas as pessoas da minha família se converteu. Minha mãe, meu irmão, eu. Eu não fui para a igreja por conta do meu pai. Aceitei, eu sou crente. Não. Foi uma decisão minha também. Eu tinha consciência. Eu via a igreja de antigamente era muito diferente da igreja de hoje. Até então, nunca tinha botado o pé numa igreja evangélica. A gente ia dentro do catolicismo, mas eu não sei como que é hoje, mas no meu tempo era muito frio essa questão. A missa era uma vez por mês, né? E na igreja evangélica era todos os dias, culto todo dia, de segunda a segunda. E lá eu via pessoas sendo curadas, pessoas vomitavam. Na hora que o pastor falava assim, olha, vem aqui na frente você que tá com algum problema. E a pessoa ia lá na frente e o pastor botava a mão na cabeça da pessoa, a pessoa vomitava. Eu vi câncer. Eu vi paralítico andar, eu vi cego enxergar. Isso eu tô falando para você que eu vi. Eram os mesmos sinais que a Bíblia diz, né, que acontecia, eu vi. Então aquilo dali começou a me chocar. Eu via pessoas caindo endemoniadas, aí eu falo assim, tem gente que não acredita, né? Fala assim, aquilo dali eles pagaram. Não, eu falo porque eu vi pessoas que eu conhecia cair endemoniada e eu falava assim, isso aqui é de verdade. Então, dentro daquilo dali, dentro desse cenário que eu cresci. E com 12 anos eu comecei ali, né, aceitar Jesus. Aí eu vi os instrumentos lá, eu ficava perto, aprendi a tocar olhando sozinho, aprendi a tocar bateria, né? Aí com 15, 16 anos, vim estudar aqui em Vitória, na escola do Mário Ortiz. Aí tinha uns amigos ali que tocavam, e eu me lembro que na época era um diretor, e ele gostava muito de música, ele incentivava muito. E no Mário Ortiz tinha um auditório, então tinha música secular, música gospel, e a gente ia lá, tocava. Aí montei uma banda. Eu me lembro que nessa banda a gente teve um festival na UFES, primeiro Fest UFES. E isso tem tempo. Isso, tem tempo. Primeiro Fest UFES. Aí saiu na tribuna a inscrição. Tinha mais de 3.000 bandas inscritas, só que só 20 iam ser selecionadas. A gente ficou entre as 10 que foram selecionadas. Nossa. A gente tocou uma música autoral, foi muito legal. E após aquilo dali, eu acabei me afastando da igreja. A história do filho pródigo se repetindo. Com 12 anos, eu fui para a igreja, né? A igreja era muito, muito rígido. Então, você não podia jogar bola, não podia... Enfim, tá em festas e tal. E chegou um tempo, principalmente nessa de tocar, de sair, eu
resolvi abandonar aqueles princípios de estar na igreja e fiquei meio que rebelde. Aí foi um tempo que eu saí, toquei muita música secular, toquei em banda, né, profissional, fazendo show à noite, até que eu conheci a minha esposa, né? E quando eu conheci a minha esposa, eu falei assim, que era minha namorada Poliana. na época, Poliana. Eu falei assim, eu não posso ficar nessa vida aqui, senão eu não vou casar. Quem é músico sabe que quando você vai tocar, você é muito visto, né? E aí, menina, meu amigo, não tem jeito, parece assim, aos montes. Aí eu peguei, igual jogador de futebol, né? Isso. Você já foi jogador de futebol, você sabe, você começa a jogar ali, a menininha vai lá no estádio, vê, e aí vai dar ruim. E eu gostava muito da minha esposa, e a minha esposa veio para a igreja, e eu falei assim, não, eu preciso me acertar com Deus. E eu decidi, ela também me intimou, ela falou, olha, se você não se acertar, você pode pegar suas coisas e ir embora, porque agora eu tô no caminho. E eu decidi naquele dia, eu falei assim, olha, domingo eu vou estar na igreja, vou entregar minha vida a Deus e até hoje tô aqui. Que então, bom. É escolha. Daí que começou a minha vida, né? Eu tocava na igreja, depois eu... A sua participação foi só... Aí hoje eu toco muito pouco, praticamente hoje eu não toco, é mais uma questão mesmo de lazer, né, de fazer uma música. Eu gosto de compor, eu gosto muito de compor em cima dos salmos. Eu acho que os salmos, ele tem uma inspiração lindíssima, lindíssima. Os salmos, por exemplo, tem um salmo que eu gosto muito, é o salmo de número 19, salmo 18, o salmo 18, ele fala assim... que Deus, ele fala assim, o salmista, eu te louvarei, Senhor, fortaleza minha, tu és o meu rochedo, meu lugar forte, o meu libertador. Aí ele fala assim, quando eu estava triste, ondas do inferno me cercaram, mas quando eu clamei ao Senhor, o Senhor me libertou. Então, os Salmos, ele traz essa confiança, né? Que de fato Deus é. Deus é refúgio, fortaleza para os momentos que vem de adversidade da vida. Todos vão ter adversidade, seja de novo ou seja de velho. Ou vai passar por uma enfermidade, ou vai passar por um problema emocional, ou vai passar por um problema financeiro. Todos, de fato, em um determinado momento da vida, vão passar por uma adversidade. E às vezes você não acha refúgio. Você não vai achar refúgio em coisas dessa terra. É só em Deus. Então o salmista fala muito isso. Então eu gosto dos salmos, porque o salmo é muito poético, tem muita coisa linda, muitas histórias lindas no salmo. Salmo 91, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Olha que lindo quando fala quem Deus é para nós. O Salmo 23, Salmo de Davi, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, assim, eu amo os Salmos porque o Salmo, ele traz essa linguagem poética, mas é uma linguagem que fala muito de fortaleza. Por exemplo, Salmo 20, no verso 7, vai falar assim, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Então, assim, fala dessa confiança em Deus, porque Deus te dá a força e a habilidade necessária para você vencer uma situação da sua vida. Não importa qual seja. No momento, às vezes, de empresa, eu conheço, eu tenho um amigo empresário, o Anderson Scopel, e quantas vezes ele falando que em momentos de adversidade, o próprio Deus, quando ele ia estudar a Bíblia, o próprio Deus dava uma estratégia para que ele pudesse vencer a adversidade na vida empresarial. E ele falava comigo assim, Márcio, eu sabia quando estava numa situação difícil, eu sabia que Deus ia agir, e Deus agia assim, de uma maneira que não me deixava com dúvidas para que depois eu pudesse abençoar a vida de uma pessoa. Então, eu penso que é isso, Batalha. Deus vai sempre nos ajudar para que possa servir de experiência, para que a gente possa
ajudar outras pessoas. A vida é sempre melhor, né? Para quem busca ter o melhor. Então, acho que esse caminho é o melhor caminho. Não tem... Então, a minha experiência da música veio daí. Mas é uma experiência que você, musical, mas é uma experiência que você pode, né, trazer pro dia a dia. Né? Sim. Você recitou vários salmos aí que você pode trazer pro dia a dia. No nosso universo aqui, né, de vendas, né? Eu sempre costumo dizer assim, que na maioria das profissões que eu conheço, que eu atuo e tal, às vezes eu vejo ali, né, uma pessoa com cabisbaixo e tal, falei, cara, isso que a gente deu foi Deus que te deu essa profissão, foi Deus que te deu essa oportunidade. Então, faça o que você puder fazer de melhor, cara. Faça, entendeu? Porque tudo isso aqui que está em nossa volta foi Ele que nos deu. Sim. Então, eu acho assim, você tem que fazer o seu melhor. Sim. Porque isso é o mínimo que você tem que retribuir a Ele, né? Aí, Márcio, para finalizar, qual a dica que você deixa, então, para essa juventude aí? Vamos lá. É muito importante que a gente venha sempre lembrar dos princípios que principalmente os nossos pais nos dão. A gente vem de uma geração, por exemplo, do bença pai, do respeito. E esses princípios vão nortear. Porque tem muita gente, Batalha, que esqueceram desse princípio, do caráter, e acabam enganando a pessoa, dando a pernada à pessoa. E eu tenho certeza absoluta que nenhum pai na vida tentou passar isso. Às vezes passa, como a gente comentou aqui no começo, inconscientemente, falando uma mentira, fazendo uma situação que não é legal, né? Mas nenhum pai quer isso. Então, proteção. Primeiro conselho que eu dou é sempre volta às origens. Isso. Lembra quem você representa. Eu tenho um nome, Márcio Leão, tenho o maior orgulho do meu nome. Se você perguntar o nome do meu pai, é João Batista Leão. Então, assim, eu carrego, é um legado de alguém. Isso aí. E se eu falhar, vai respingar lá numa pessoa que sempre foi muito correto a vida inteira, que sempre trabalhou muito para que eu pudesse ter a oportunidade de ser alguém melhor que ele foi. Porque é assim que é os pais. Eu tenho certeza que você trabalha todos os dias. Até hoje, suas filhas são casadas para que você possa dar, até no dia de hoje, a segurança dela poder contar com você. Se ela precisar de qualquer coisa, ela sabe que ela, por mais que ela já tenha uma condição financeira legal, já tenha uma empresa legal, já é casada, mas ela sabe que ela tem uma segurança, essa segurança é o pai. Então, eu sempre falo, primeiro, não esqueça de onde que você tem. Volta lá nos princípios. Lembra lá o que seu pai e sua mãe sempre tentaram fazer. Segundo, dê uma olhada nas escrituras. Porque a Bíblia Sagrada é o livro mais completo que existe. Primeiro que é uma sabedoria milenar. Tem livros ali que foram escritos há mais de 3.000 anos, né? E você, quando começa a ver aqueles que colocaram em prática, porque a Bíblia é um livro sensacional porque ela coloca as coisas certas e as coisas erradas. Quem fez as coisas certas se deram bem. Quem fez as coisas erradas se deram mal. Então, tem uma frase que diz assim, o inteligente aprende com os próprios erros, mas os sábios aprendem com o erro dos outros. Então, seja sábio. Eu tenho a possibilidade de aprender com o erro de alguém, eu vou aprender com o erro de alguém, eu não vou errar. Porque todo erro... Diminui o erro, né? Você vai errar, mas diminui, né? Diminui. Então, é essa possibilidade. Então, dê uma olhada nas escrituras. Depois, tem bons livros. Olha, para quem está começando agora, olha os empresários. Hoje em dia, a maioria dos empresários estão nas redes sociais. Falam dos seus erros, dos seus acertos, que estão fazendo. Então, assim, ter humildade para olhar o que o outro está fazendo e falar assim, poxa, legal,
eu posso melhorar aqui, eu posso crescer ali. Isso é para todo mundo. Então, independente se você tem uma fé ou não, você olhar os erros dos outros e olhar os acertos dos outros vai fazer com que você cresça. Independente se você acredita ou não, a Bíblia Sagrada é um livro extraordinário. Leia, você que pode. Eu vejo tanta gente falando, olha, tem um livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, sensacional. É sensacional mesmo. Mas por que não falar do livro da capa preta? Esse livro, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, feito há 100 anos atrás, o escritor escreveu isso. As escrituras, quase 4.000 anos. Então é um livro milenar, sabedoria milenar. O que você vai adquirir de conhecimento para todas as áreas da sua vida é extraordinário. E sem contar, Batalha, a motivação que a Bíblia te traz. Todos os dias, eu procuro ler pelo menos um capítulo e fazer uma análise daquele capítulo ali rapidamente. Então, quando eu levanto, eu faço as minhas orações, eu agradeço a Deus, eu falo, Senhor, obrigado por mais um dia que eu possa fazer a diferença. Então, você que está aí nos ouvindo, é possível você fazer a diferença com tão pouco. Quer ver? Eu já vou terminar aqui a minha fala. No mês de fevereiro, eu tive a oportunidade de ir lá no Vale de Quitinhonha, aqui em Minas Gerais, e a gente foi em muitas aldeias, né? Pobre mesmo, meu amigo. E teve um lugar que a gente foi, chamado Tamanduá. Muito distante. Pra você ter uma ideia, de uma casa para outra, é como se fosse daqui no centro de Vitória. Pessoas idosas morando. E a gente foi a pé, andando, estrada ruim. E eu me lembro que a gente chegou lá, né, falando com o pessoal. Pessoal, a gente vai estar reunido em tal lugar, Lagoa da Manga, um outro povoado. E a gente vai ter lá, a gente tá levando lá roupas, a gente tá levando cesta básica, e a gente queria que vocês fossem lá pra gente tomar um café, pra gente conversar, porque essas pessoas, normalmente elas passam um ano sem ter muita gente, um povoado muito pequenininho. E assim, a maioria eram pessoas idosas, entre 65 anos, 80 anos, e a maioria das pessoas foram. Aí teve uma hora que eu peguei assim, eu tava distribuindo a cesta básica, né? Depois que acabou o culto, né? A gente fez um café e tal, o pessoal tava tomando café. A gente pegou a cesta básica, entregou a cesta básica. Aí a gente foi lá, abriu sacolas de roupa, né? E tinha roupa de homem, a gente separou num canto, roupa de criança num canto, roupa de mulheres. Aí eu fiquei vendo aquela situação, né? As pessoas ali pegando e tal. E um amigo meu falou-me assim, caraca, né, Márcio? A gente quer uma roupa, a gente vai lá no shopping, compra uma roupa novinha. Esse pessoal aqui, eles ganham essa roupa, pegam essa roupa. E uma vez por ano ainda. Aquilo dali foi uma reflexão. Eu fui pra um canto, né? Depois que acabou aquilo dali, eu comecei a chorar. Porque, às vezes, aqui a gente quer se isolar. E por quê? Porque a gente sempre vê muita gente, a gente tem acesso a tudo. Lá as pessoas querem estar juntas, as pessoas querem abraço. Uma senhora que a gente entrou dentro da casa para orar por ela, uma jovem, né, que estava com a gente, os jovens, abraçou. E toda hora ela não queria largar não, Batalha. Ela queria abraçar. Necessidade de relacionamento. Ela falando assim, a minha filha está em São Paulo e eu fico aqui, às vezes, uma vizinha, uma vez por mês vem aqui. Uma vez por mês, uma senhora de quase 80 anos. Isso é muito triste, a solidão. Isso no Vale de Quitinhonha. No Vale de Quitinhonha. Então, assim, aquilo dali me marcou. E eu vi que eu pude fazer a diferença na vida de pessoas. Tão bom, né, quando isso acontece. E assim, eu vou fazer eu coloquei no meu coração de pelo menos uma vez por ano fazer um trabalho assim, legal, missionário, legal. Seja no Vale de Quitinhonha, seja no Nordeste. Por quê? Porque a gente pode fazer diferença tão pouco.
Tão pouco, a gente pode fazer diferença. Então, eu agradeço a Deus e uma das coisas que eu levanto, eu falo, eu posso fazer diferença na vida de alguém. Falando sobre um livro, dando uma palavra de ânimo, uma pessoa que fala, eu quero montar minha empresa, cara, vai dar certo, vão pra cima, coloca esse sonho, né, aí tira ele do papel que vai dar certo, você tá gerando, Deus talvez tá gerando esse sonho de você, de seu empresário, para que você possa ajudar outras pessoas, famílias que vão ser sustentadas pela sua empresa. Então, vai pra cima, irmão, você pode fazer diferença na vida de pessoas. Então, o que me motiva muito na minha vida é isso. Tentar ajudar as pessoas de alguma forma, dando uma palavra de Deus, dando uma palavra de fé. Fazer diferença. Fazer diferença. Isso aí. Eu tenho 38 anos de casado, minha esposa Daniela, pessoa maravilhosa, tenho muito respeito por ela. Tenho uma filha, a Lorena, a Maitê, tem 2 genros, o Eduardo e o Thiago, e tem um netinho, que é o Davi Lucas, um amor de pessoa, um ser humano maravilhoso. E muito tempo lá atrás, eu, como já falei, fui ex-jogador de futebol, né? E quando parei muito cedo, eu falei, e agora, né? A gente entrava em estádio cheio, né? E como que eu vou, teoricamente, ser herói de quem? E aí eu falei assim, não, cara, eu tenho um lugar para ser herói. Vou fazer diferença dentro da minha família. Eu vou ser herói para a minha família. Então, acho assim, você não precisa, sabe, você pode iniciar essas diferenças que você fala que está fazendo para um monte de gente e tal, você pode iniciar ela hoje, mas fazendo a diferença dentro da maior igreja que é a família. É isso aí. Então procura fazer diferença dentro da sua família. Procura ser herói para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para os seus irmãos. Seja a referência dentro da sua família. Então foi o que eu busquei. Ser referência primeiro dentro da minha família, para depois você tornar referência em outros segmentos. Mas foi muito bom falar com você, meu irmão. Show de bola. Até a próxima, se Deus quiser. Podcast de hoje foi com Márcio Leão, essa fera. Show de bola. Até a próxima.